Imagine um trem carregado com toneladas de ouro nazista, obras de arte roubadas e documentos que poderiam mudar a história, desaparecendo misteriosamente no final da Segunda Guerra Mundial e nunca mais sendo encontrado. Essa não é uma lenda qualquer, é uma história real que ainda hoje faz governos tremerem, caçadores de tesouros arriscarem suas vidas e mantém viva a pergunta que ninguém conseguiu responder: onde está o trem fantasma de ouro nazista? Curiosofobia. No final da Segunda Guerra Mundial, enquanto as bombas ainda explodiam e os mapas da Europa eram redesenhados à força, um trem partiu silenciosamente da cidade de Breslávia, na então Alemanha nazista, com um carregamento que não constava em registro oficial algum. Ele não transportava soldados, nem suprimentos, nem munições. O que ele carregava nos vagões fechados a cadeado era algo que, décadas depois, ainda faria caçadores de tesouros perderem o sono: toneladas de ouro, joias, obras de arte saqueadas, barras de prata e documentos comprometedores do alto escalão nazista. Reza a lenda que esse trem nunca chegou ao seu destino. Ele simplesmente desapareceu em algum ponto das florestas densas da Baixa Silésia, engolido pela terra, escondido por túneis secretos, soterrado por explosivos ou selado por mãos que jamais contaram a verdade. Tudo começou com uma ordem direta de Himmler, segundo relatos encontrados anos depois em cartas não assinadas. Com o avanço soviético esmagando as últimas resistências alemãs, o Terceiro Reich sabia que seu fim estava selado. E como ratos abandonando um navio afundando, eles tratavam de esconder aquilo que poderiam querer recuperar no futuro. Fortunas acumuladas ao longo dos anos de pilhagem, ouro arrancado de dentes de prisioneiros em campos de concentração, arte roubada de museus inteiros, dinheiro lavado em bancos suíços. O trem era a última tentativa de manter esse poder fora das mãos dos inimigos. O destino oficial era a Áustria, mas o trajeto nunca foi concluído. Sobre o desaparecimento, existem mais perguntas do que respostas. Alguns dizem que o comboio entrou em um túnel escavado às pressas pelos próprios nazistas, com a promessa de ser reaberto em tempos melhores. Outros juram que foi bombardeado por engano pelos próprios aliados, soterrado sob toneladas de pedras e lama em algum ponto do interior da Polônia. Há ainda quem acredite que ele sequer existiu de verdade, que é apenas mais uma lenda alimentada pelo mistério e pelo desejo humano de encontrar um tesouro perdido. Mas ao longo das décadas, mapas antigos surgiram, relatos de oficiais bêbados em bares de vilarejos ressurgiram, e com eles uma nova corrida começou. Caçadores de tesouros, historiadores, aventureiros amadores. Todos eles, em algum momento, estiveram diante das colinas de Walbrich, escavando com pás, detonadores e equipamentos sofisticados, atrás de algo que ninguém jamais viu, mas todos pareciam acreditar que estava lá. Em 2015, 2 homens afirmaram ter localizado o trem usando tecnologia de radar. Juraram ter provas concretas, imagens que mostravam estruturas metálicas longas, enterradas profundamente sob o solo. O governo polonês, desconfiado e pressionado, cercou a área, iniciou escavações cautelosas e deixou o mundo em suspense. Por semanas, as manchetes falavam em fortuna nazista, em heranças malditas, em maldições. Quando as escavadeiras finalmente atingiram o ponto prometido, tudo o que encontraram foram rochas, encanamentos antigos e um silêncio constrangedor. Mas como toda boa lenda, a frustração não matou a curiosidade. Apenas fortaleceu o mito. O ouro do trem fantasma virou mais do que uma história sobre riqueza escondida. Tornou-se um símbolo de tudo que a guerra deixou enterrado na Europa: segredos, pecados, pactos quebrados e verdades jamais reveladas. Os nazistas eram obcecados por esconder provas, e o desaparecimento desse trem encaixa perfeitamente nessa lógica. Onde há fumaça, há fogo. E onde há uma lenda que resiste ao tempo, há sempre algo de verdadeiro esperando para ser encontrado. Por trás de cada expedição, há algo mais profundo do que a busca por barras de ouro. Há a tentativa de encontrar sentido no absurdo, de resgatar peças faltantes de um quebra-cabeça que nunca será completo. Imagine por um instante que esse trem realmente exista, intacto, dormindo sob toneladas de terra. Imagine as marcas, as inscrições, as pistas deixadas pelos homens que acreditavam que voltariam para recuperá-lo. Um bunker lacrado, trilhos que levam a lugar nenhum, caixas marcadas com suásticas e datas escritas à mão. Imagine abrir uma porta enferrujada e encontrar, ali, o passado congelado no tempo. Ainda hoje, pequenos grupos continuam a busca. Alguns acreditam que o trem foi desmontado e enterrado em partes diferentes para despistar. Outros acham que o ouro foi retirado secretamente e está guardado em cofres de famílias poderosas, protegidos por acordos de silêncio. Mas ninguém tem certeza de nada. Porque, no fim, essa é a magia que mantém essa história viva: a ausência de respostas definitivas. Enquanto não houver provas concretas, o trem continuará viajando, não pelos trilhos, mas pela imaginação de todos que se recusam a aceitar que algo tão grandioso simplesmente possa desaparecer.
É impossível falar do trem fantasma de ouro nazista sem entender o cenário paranoico e caótico dos últimos meses do Terceiro Reich. Enquanto os exércitos aliados avançavam pelo oeste e os soviéticos rasgavam o leste da Europa com brutalidade calculada, oficiais alemães começaram uma verdadeira dança macabra para esconder o que podiam. Fortunas foram enterradas, arte foi escondida em cavernas, documentos foram queimados em massa. E no meio desse desespero, surgiram os boatos sobre um trem blindado, carregado até o teto com saque acumulado ao longo de anos de ocupação e genocídio. Um comboio que cruzaria a Silésia antes de desaparecer, levando consigo segredos que poderiam incriminar não apenas generais nazistas, mas também banqueiros, políticos e empresários que lucraram silenciosamente com a guerra. O que se sabe é que existiam registros de trens militares desaparecendo misteriosamente da malha ferroviária alemã. Existem testemunhos de engenheiros ferroviários que falam de transportes especiais com carregamentos não identificados e rotas alteradas de última hora. Existem também mapas que mostram túneis secretos, construídos às pressas, com saídas que simplesmente não existem mais. Mas entre o que se sabe e o que se imagina, existe um abismo alimentado por anos de silêncio e desinformação. Porque esse não é um tesouro qualquer. Não se trata apenas de ouro roubado, mas de provas comprometedoras que poderiam reescrever capítulos inteiros da história pós-guerra. Os rumores se intensificaram nas décadas seguintes. Fotos aéreas da região de Walbridge mostravam anomalias geológicas curiosas. Velhos nazistas, à beira da morte, deixavam pistas vagas em entrevistas ou cartas. Caçadores de tesouros encontravam túneis que terminavam abruptamente ou davam em paredes seladas com concreto reforçado. Enquanto cada escavação frustrada aumentava a desconfiança, aumentava também a certeza de que havia algo ali embaixo que não deveria ser encontrado. Afinal, se nada existisse, por que tantas áreas permaneceriam interditadas até hoje? Por que documentos militares de 1945 ainda estariam classificados como confidenciais? Em 2015, quando os poloneses Piotr Cooper e Andreas Richter afirmaram ter localizado o trem com a ajuda de georradares, o mundo inteiro prendeu a respiração. As imagens, segundo eles, mostravam claramente formas longas, metálicas, compatíveis com vagões blindados enterrados a mais de 10 metros de profundidade. A imprensa fez seu trabalho. Manchetes surgiram em todos os cantos do planeta. O trem nazista de ouro foi encontrado. Programas de TV, podcasts, especialistas de sofá e historiadores correram para a região. Havia promessas de que, dentro de semanas, o mistério seria desvendado. O governo polonês, pressionado, autorizou escavações preliminares, mas sempre com cautela. Afinal, além do ouro e da prata, havia o risco real de encontrar armadilhas deixadas pelos nazistas. Túneis cheios de explosivos, gás venenoso, minas terrestres. O projeto se arrastou, as escavações começaram, e o que se encontrou? Nada. Ou melhor, nada que pudesse ser chamado de trem. Apenas formações rochosas, tubulações antigas e a frustração estampada nos rostos de quem esperava por barras de ouro. Cooper e Richter se tornaram motivo de piada, acusados de alimentar uma farsa para atrair investimentos e atenção. Mas será mesmo que erraram? Ou será que cavaram no lugar certo, mas não o suficiente? Porque a lenda é assim, ela não precisa ser provada. Ela só precisa sobreviver. E sobreviveu. Os mapas antigos continuam sendo vendidos por pequenas fortunas em feiras de antiguidades. Empresas privadas seguem tentando autorização para novas escavações. A floresta que cobre Walbridge continua recebendo visitas de homens com detectores de metal, drones e pás. Existe até uma teoria que diz que o governo encontrou algo, mas jamais irá divulgar. Porque o que está ali enterrado vale mais como segredo do que como ouro. Documentos que ligariam grandes bancos a fortunas nazistas, listas de colaboradores, contratos sujos, provas de crime jamais julgados. Outros ainda acreditam que o trem foi desenterrado secretamente pelos soviéticos em 1945. Que Stalin sabia exatamente onde estava e levou tudo para Moscou em sigilo absoluto. Que as histórias continuaram sendo alimentadas como cortina de fumaça para esconder o fato de que esse ouro financia, até hoje, operações ocultas em nome de estados que preferem manter certas memórias bem enterradas. Mas entre todas as versões, a mais fascinante é a de que o trem ainda está lá, intocado, escondido sob toneladas de terra, atrás de paredes de concreto projetadas para jamais serem quebradas. E que, um dia, alguém encontrará. Talvez não agora. Talvez não nesta geração. Mas em algum momento, o passado cobrará sua conta. E quando abrirem as portas enferrujadas desses vagões, encontrarão não apenas ouro, mas fantasmas. Fantasmas de uma guerra que nunca terminou por completo. Porque enquanto houver riquezas escondidas, segredos enterrados e histórias não contadas, o eco daquele trem seguirá viajando pelos trilhos invisíveis da Europa. O que mantém essa lenda viva não é apenas a promessa de riqueza escondida.
É o fascínio eterno que a humanidade sente por aquilo que foi enterrado, ocultado ou silenciado. Porque por trás de cada túnel lacrado, de cada trilho abandonado, existe mais do que ouro. Existem as escolhas feitas em tempos sombrios, as mentiras contadas para proteger culpados, os pactos selados no silêncio. O trem fantasma de ouro nazista não é só um trem. Ele é um símbolo de poder, de medo, de ganância e, sobretudo, de tudo aquilo que preferimos deixar escondido quando o mundo vira de cabeça para baixo. Muitos dos homens que participaram daquela operação desapareceram misteriosamente no pós-guerra. Alguns fugiram para a América do Sul com identidades falsas. Outros foram capturados, julgados e executados. Alguns poucos foram vistos pela última vez em pequenas cidades da Polônia, carregando documentos e mapas que jamais reapareceram. Nenhum deles confessou em voz alta o que realmente aconteceu com o trem. Mas há relatos estranhos, pedaços desconexos de informação que, quando reunidos, sugerem que o sumiço do comboio foi cuidadosamente planejado. Não como um acidente, mas como um pacto. Algo enterrado para nunca ser descoberto, porque sua existência comprometeria não apenas nazistas, mas governos inteiros que, após a guerra, precisaram reescrever suas alianças e apagar suas próprias vergonhas. Entre os caçadores de tesouros que passaram a vida perseguindo essa lenda, muitos terminaram obcecados, falidos ou mortos em circunstâncias suspeitas. Um empresário alemão encontrado enforcado em sua própria casa, semanas depois de anunciar que tinha provas concretas sobre a localização do trem. Um arqueólogo polonês atropelado em uma estrada deserta após publicar um artigo questionando os limites das escavações oficiais. Coincidências, diriam alguns. Mas para quem acredita que segredos dessa magnitude nunca são enterrados sem vigilância, não há coincidências. Há apenas silêncio imposto. E é exatamente esse silêncio que mantém Wałbrzych como uma cidade dividida entre ceticismo e esperança. De um lado, autoridades que afirmam que não há trem, nem ouro, nem segredos. Do outro, moradores que cresceram ouvindo histórias de túneis que engolem pessoas, soldados soviéticos que saíram de cavernas carregando caixas pesadas e nunca mais voltaram, e mapas marcados com símbolos que ninguém nunca conseguiu decifrar. E enquanto as buscas continuam, discretas ou sensacionalistas, o mundo observa. Porque mesmo quem não acredita na existência do trem, acredita no poder das histórias que nunca morrem. Hoje, enquanto satélites varrem cada centímetro da superfície terrestre e drones percorrem florestas antes impenetráveis, a pergunta que não quer calar é: e se o trem estiver mesmo lá? Não é mais só uma questão de ouro. É sobre os arquivos que poderiam reescrever livros de história. É sobre provas que ligariam grandes bancos, empresas respeitáveis e figuras políticas a uma máquina de extermínio. É sobre nomes que o pós-guerra tentou proteger e que um vagão blindado, selado há quase um século, ainda pode guardar. Imagina o impacto se amanhã alguém cavasse fundo bastante e encontrasse aqueles vagões intactos. As imagens correriam o mundo. Abertos os portões de ferro enferrujado, lá estariam as caixas marcadas com suásticas, barras de ouro embrulhadas em jornais de 1944, documentos carimbados top secret, listas de nomes que nunca deveriam ver a luz do dia. Mais do que uma descoberta arqueológica, seria uma explosão política e histórica capaz de estremecer estruturas de poder ainda hoje ativas. Por isso, talvez, o trem continue exatamente onde está. Não por falta de tecnologia, não por falta de vontade, mas porque algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. Mas as lendas têm um poder que a realidade nunca poderá conter. Enquanto houver alguém disposto a pegar um detector de metais, seguir um velho mapa ou apenas acreditar, o trem continuará sua jornada invisível por entre as árvores, sob a terra, através do tempo. Porque o verdadeiro ouro dessa história nunca foram as barras escondidas, mas o fascínio eterno que ela desperta. Uma mistura de mistério, medo e esperança que, geração após geração, alimenta o desejo humano de entender o passado e, quem sabe, controlar o futuro. No fim das contas, talvez o trem nunca tenha existido. Talvez ele tenha sido inventado como cortina de fumaça, como metáfora, como isca. Mas o impacto é real. Porque fez homens cavarem montanhas, gastarem fortunas, arriscarem suas vidas em busca de algo que pode nem estar lá. Como toda boa lenda, o trem não precisa ser encontrado para existir. Ele já cumpriu seu papel, lembrar ao mundo que mesmo os maiores impérios, mesmo os regimes mais brutais, deixam rastros. E que sempre haverá quem siga esses rastros, não importa quanto tempo tenha passado. Se você chegou até aqui, pense bem, quantos outros segredos enterrados ainda existem, esperando apenas a pessoa certa para serem desenterrados? E se essa pessoa fosse você? Aqui no canal Curiosofobia, histórias assim não são exceção. São nossa especialidade. Então se inscreva, ative as notificações e prepare-se.